Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunas e alunos! Chegamos hoje na nossa unidade 2 da disciplina Diversidade, Direitos Humanos e Educação. Eu sou a professora Cleonete, estou aqui hoje para a gente fazer uma reflexão sobre a educação em direitos humanos. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos castanhos, os olhos castanhos, os meus cabelos ficam na altura do meu ombro. Eu estou usando um macacão marsala, um blazer bege com listas marrom e amarela. O meu sinal na comunidade surda é este, CLEO. Vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a educação em direitos humanos. E na aula passada a gente começou falando sobre as 3 gerações dos direitos humanos. E hoje aqui a gente vai falar das gerações dos direitos em educação, né? Então nós pegamos esses dados com a Ana Maria Machado, 96, e ela traz para a gente, didaticamente também, essa divisão aqui das 3 gerações dos direitos em educação. Então, os direitos de primeira geração são os direitos do ensino universal para todos, o direito político de acesso à educação, uma vez que consolidado, precisa garantir a qualidade da aprendizagem, né? Então, nessa primeira geração, a gente está aí lutando por esse direito universal, né? O direito que todos estejam na escola. A gente sabe que durante muito tempo o acesso ao ensino formal, ao ensino escolar, ele era para poucos, né? E aí nós temos os direitos de segunda geração, que vai tratar justamente da garantia da qualidade neste ensino, que passa a ser universal, né? Que passa a ser um direito social, mas que precisa também ter uma qualidade. Então, nos direitos de segunda geração, nós estamos lutando aí por uma qualidade no ensino, já que daria acesso intelectual e material à aprendizagem de todos os indivíduos. Então, essa geração é uma geração dos direitos que a gente chama de direito social. Por que o direito social? Porque além do direito à educação, né, o acesso intelectual, também havia aí uma necessidade do acesso material. Ou seja, para que eu possa estar na escola, eu preciso estar alimentado, eu preciso ter um material escolar, eu preciso ter livros, né? Eu preciso ter uma roupa adequada para estar na escola. Então, não é só garantir a universalidade do ensino da escola, mas também garantir as possibilidades materiais para que o indivíduo possa estar na escola e possa ocorrer essa aprendizagem a todos os indivíduos. Nos direitos de terceira geração, nós temos aqui, né, o reforço da importância dessa educação formal. Mais uma educação formal que esteja aí, né, respeitando a diversidade cultural. Ou seja, se as escolas está aí para todos, ela precisa estar ciente de que esse todos, né, representa uma diversidade cultural. Então, esses direitos de terceira geração têm que ser direitos capazes de reconhecer a dignidade de diferentes culturas e de diferentes pessoas na escola, né? Que isso aqui vai de encontro, né, vai ao encontro, melhor dizendo, da nossa disciplina, né? Então, a nossa disciplina, ela propõe que a gente pense essa educação formal, que a gente pense a escola a partir dessa perspectiva de uma diversidade cultural
e no reconhecimento da dignidade, tanto dessas diferentes culturas quanto das pessoas na escola. Então, existe aí uma visão predominantemente que nivela todos a partir de um mesmo parâmetro de história de vida e de cultura, né? Quando a gente olha para as escolas hoje, a gente percebe que tem essa visão, né? O planejamento das escolas, ele é feito como se todas as pessoas fossem iguais, tivessem a mesma história, tivessem a mesma cultura, né? Não existe aí, na sua maioria, a gente não pode também generalizar, mas existe uma visão predominante, né? Um planejamento de ações pedagógicas que nem sempre observam essas diferentes histórias de vida, diferentes culturas, diferentes maneiras de ser, ou seja, a diversidade cultural dentro da escola, né? Então, é a partir dessa perspectiva que nós vamos desenvolver as nossas reflexões na nossa aula, ok? Então, vamos aqui falar sobre educação em direitos humanos, né? Que é o nosso ponto focal de hoje. Então, nós temos aí, quando a gente fala de educação em direitos humanos, nós temos a escola. E qual que é o papel da escola? Garantir o direito à aprendizagem na diversidade, né? Então, essa é a perspectiva dentro dessa terceira geração aí dos direitos em educação. E por que ela tem que garantir essa aprendizagem na diversidade? Sob pena de agredir ou infringir um direito humano, sob pena de se diminuir a dignidade da pessoa que não aprende, porque a sua cultura não é objeto de atenção na escola. Então, vejam, é importante isso aqui, gente, a gente perceber que o fato de uma pessoa estar na escola e não conseguir aprender ou não conseguir participar desse processo de ensino-aprendizagem, desse processo de aprendizagem adequadamente, né, respeitando a sua diferença, isso é infringir, é agredir a dignidade humana dessa pessoa, né? Porque não está possibilitando essa aprendizagem. Então, a ideia de dignidade humana, ela pode ser permanentemente ampliada, ressignificada por novas demandas oriundas de formas diferenciadas e sofisticadas. Olha isso aqui que interessante. De preconceitos e discriminações. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Se a gente pensar, sei lá, 15 anos atrás, muitas atitudes nossas no dia a dia, algumas piadas, né, que a gente fazia ou ouvia por aí, não eram consideradas discriminatórias, não eram consideradas racistas, não eram consideradas no sentido de estar afetando ou tirando a dignidade de uma pessoa. Por quê? Porque esse conceito de dignidade, como a gente falou, ele vai se ressignificando. E a maneira como as pessoas vão sendo tratadas ou discriminadas ou violentadas, elas vão se sofisticando. Percebem que existe muitas vezes um movimento aí de sofisticação da maneira como a gente menospreza uma pessoa, discrimina uma pessoa, violenta uma pessoa, a maneira como as mulheres, as crianças, os idosos são violentados. Há muito pouco tempo atrás, várias atitudes que nós tínhamos com as crianças não eram consideradas violência, né? Não eram consideradas crime, e hoje são. A maneira como as mulheres eram tratadas pelos homens, né, de uma maneira violenta, era considerado natural. Quando não era natural, era social, né, fazendo parte aí de uma estrutura social, uma questão estrutural dentro da sociedade. Então, essa sofisticação, pessoal, é nesse sentido, né, da gente olhar para a sociedade, olhar para esses grupos que são afetados, no que diz respeito à sua dignidade, no que diz respeito à garantia dos seus direitos e buscar essa garantia,
tá? Então, é nesse movimento que a gente está focando aqui, ok? A educação em direitos humanos, para que a gente possa garantir essa educação em direitos humanos, a escola precisa transformar-se, né? A gente já vê aí muitos movimentos, né? Muitas escolas que estão bem antenadas nesse sentido, que estão buscando essa transformação, proporcionando não apenas conhecimentos e metodologias tradicionais, mas questionando a sua própria cultura escolar, né? Então, esse aqui é o primeiro passo, né? A gente olhar para a nossa escola, olhar para a nossa cultura escolar e fazer a pergunta, né? Nós estamos reconhecendo, nós estamos respeitando a diversidade, a pluralidade, nós estamos sendo uma escola inclusiva. Como nós estamos sendo inclusiva ou nós estamos sendo exclusiva, né? Nós estamos combatendo as violências que ocorrem dentro da escola ou nós estamos nos omitindo diante dessas violências? Nós estamos sendo violentos com os nossos alunos? Então, são várias perguntas, esse olhar para si. Nesse sentido, a escola precisa romper preconceitos sobre as possibilidades de aprendizagem e sobre valores em comportamento das crianças e dos adolescentes, né? Então, aquelas frases que a gente ouve, né? Mas essa é a maneira que a gente tem de ensinar. Esse menino não aprende mesmo, né? Ou essa criança não tem capacidade. Então, a gente tem que repensar e romper, né, com esses preconceitos e buscar aí formas de aprendizagens, conhecimento, né, que a proposta aqui durante a nossa aula toda é essa busca do conhecimento, né, conhecer para praticar, que seria a nossa praxis. Então, praticar a educação em e para os direitos em educação na escola, significa que a escola deve ter capacidade de trabalhar com segmentos socioculturais que ela não foi capaz de reconhecer ou lidar, né? Então, aí, um ponto importante, a gente pensar que a escola, até quando ela olha para si, ela tem que reconhecer o que até aqui nós fomos capazes de reconhecer, o que até aqui nós fomos capazes de lidar, né? Como nós estamos lidando com essas diferenças? Nós estamos reconhecendo essas diferenças? Né? Será que a gente está tendo o espanto necessário, né, que a filosofia nos traz, que para a gente poder refletir, mudar, transformar, praticar, que são as propostas que a gente trouxe aqui nesse slide, a gente precisa desse espanto, né? A gente precisa olhar para o lado, a gente precisa olhar para nós mesmos e para que a gente possa, então, praticar, né? Agir. E aí eu trouxe aqui, quando a gente pensa em direitos em educação no ambiente escolar, a gente tem que olhar para alguns aspectos, né? O primeiro aspecto é esse que a gente vem pontuando aqui sempre, a questão da diversidade cultural. Toda escola é um espaço múltiplo, é um espaço de diversidade. A sociedade, de uma maneira geral, é esse espaço de pluralidade, de diversidade. E a escola, ela é uma micro-sociedade. Então, se nós somos uma sociedade diversa, o ambiente escolar vai ser um ambiente diverso, né? Diverso em culturas, diverso em pessoas. E essa diversidade, ela vai estar relacionada não só à questão de pessoas com deficiência, né? Mas as questões étnicas, o modo de vida, as questões econômico-sociais. Então, nós temos crianças que têm o que comer em casa, temos crianças que não têm o que comer, que a escola é o único lugar em que ela tem uma refeição. Então, isso é o olhar da diversidade também. Então, a escola precisa ter esse reconhecimento da diversidade cultural,
do contexto e do envolvimento na luta por defesa dos direitos. Então, para que a escola possa defender os direitos das pessoas na sua diversidade, ela precisa reconhecer essa diversidade, né? Um outro aspecto é a alteridade, que foi um tema que nós trabalhamos bastante no semestre passado, que trata aí do olhar que nós temos que ter para as crianças, para os adolescentes e jovens, com as suas distintas trajetórias de vida, inserções em famílias com uma multiplicidade de configurações e de relações de parentesco. Então, eu tenho que olhar para esta criança a partir dela mesma, né? Que a gente trabalhou esse conceito de alteridade nessa perspectiva. Olhar para o outro a partir dele e não a partir de mim, né? Um outro aspecto que nós temos que observar, né, dentro do ambiente escolar, quando a gente fala em direitos em educação, são os valores. Quais são os valores que nós temos na nossa escola, né, ou dentro da escola, dentro do ambiente escolar? E aí a gente traz esses 3 eixos aqui, né, a igualdade, a liberdade e a diversidade humana, né, para que a gente possa fazer uma reflexão política, ética e estética da nossa escola, né? Como que nós estamos trabalhando esses valores dentro dessa perspectiva política, ética e estética. E aí um outro aspecto é a ética do cuidado de si, que é o quê? Né? O fato de que nós temos que possibilitar aprendizagens com relação à preservação da integridade física, psiquiátrica, emocional, a liberdade, a autonomia, a participação, a proteção, a solidariedade e o respeito à diversidade. Então, pessoal, vocês podem perceber aqui que a gente está trazendo, né, alguns aspectos dentro do ambiente escolar que podem e devem ser observados quando a gente pensa aí nesse contexto da diversidade, né, da diversidade dos direitos humanos. E aí vocês podem aproveitar aí para as atividades de vocês, né, que a gente está fazendo várias atividades que buscam esses conceitos e contextos. Então, quando eu trago esse contexto do ambiente escolar, eu estou trazendo, pontuando para vocês esse aspecto da diversidade, esse aspecto da alteridade, o aspecto dos valores, né? Dessa reflexão ética, política e estética que nós temos que ter na escola. Vejam que essa palavra estética, ela traz aqui, ela tem um significado muito amplo, né? Porque a gente está pensando aqui, qual é a estética que a nossa escola valoriza, né? Será que a gente desenvolve as nossas atividades, o nosso planejamento, muitas vezes pensando numa estética específica dos nossos alunos, né? Então, esse é um aspecto que poucas vezes é discutido, né? É pensado quando a gente está planejando, quando a gente está pensando na nossa aula, quando a gente está pensando na nossa escola. Mas é um aspecto interessante que a gente tem que trabalhar melhor e reforçar, tá? E o último aspecto aqui é o da democracia, né? Que é a formação dos direitos humanos, a participação ativa na sociedade democrática, ou seja, o reconhecimento dos nossos alunos e da comunidade escolar, de uma maneira geral, como sujeitos de direitos, né? E essa ética aqui, pessoal, a ética do cuidado de si, ela é muito importante. Vocês vejam que aqui tem muitos aspectos que precisam ser considerados, né? Tanto o aspecto da integridade física, psíquica, emocional. Aí às vezes a gente pensa, poxa, mas quanta responsabilidade, né, para a escola ter que dar conta de todos esses aspectos. Mas é importante que esses aspectos eles sejam lembrados, né? Eles sejam observados, e aí até para um âmbito maior, que seria aí no caso o âmbito das políticas públicas, né? Quais são as políticas públicas que nós temos que nos
nos possibilitam desenvolver ações que possam, né, estar atingindo, que possam estar atendendo os nossos alunos nesses aspectos da ética do cuidado de si. Então, essa ética, ela é muito importante no ambiente escolar. E para isso, pessoal, para que a gente possa atender a esses aspectos aí, a gente tem que ter esse olhar investigativo para a comunidade na qual se está inserido, né? Diagnosticando quais os entraves para a plena realização do direito. Então, além do olhar investigativo para a comunidade interna, que seria a escola, a gente também tem que ter um olhar investigativo para a comunidade externa, né? Ou seja, qual é esse ambiente em que a escola está, essa comunidade, essa sociedade, né? Que a gente tem que diagnosticar isso aí. E no ambiente escolar, dentro do ambiente escolar, quais são os entraves que nós temos para a plena realização dos direitos dos alunos? E fora do ambiente escolar, quais são os entraves? Então, a gente precisa ter esse olhar para buscar os entraves, né, a partir desse diagnóstico. Então, a partir do levantamento das características da comunidade escolar, seus modos de ser e viver, seus índices de evasão e reprovação, são alguns dos aspectos a serem observados na elaboração dos diagnósticos, né? Então, muitas vezes a gente fica fazendo uma prática educativa que é uma prática que não está levando em consideração os aspectos do reconhecimento do espaço escolar, né, da escola que nós vivemos. Então, a gente muitas vezes não sabe qual é o índice de evasão, de aprovação, né, de reprovação, e por que esses índices, né, como que a gente pode estar trabalhando esses entraves. Então, é nesse sentido, a gente precisa desse olhar investigativo para buscar esses dados e, a partir deles, definir quais são as ações pedagógicas que nós vamos desenvolver nessa escola. Então, como é que nós temos que pensar? Temos que pensar em ações coletivas e dialogadas que possibilitem a superação desses entraves, promovendo a realização plena do direito de aprendizagem dos alunos. Reconhecimento do contexto sociocultural, né, aquilo que a gente falou, da comunidade externa, no qual a escola está inserida, de forma a gerar situações significativas de ensino-aprendizagem. Porque muitas vezes o que a gente está ensinando dentro da sala de aula é tão diferente, né? Tá tão longe da realidade dos nossos alunos que não traz esse significado, né? Esse sentido para aquilo que a gente está trabalhando. Então, quando a gente conhece esse contexto sociocultural, a gente consegue desenvolver aí atividades, né, e gerar situações que sejam mais significativas para os nossos alunos. É necessário fazer uma discussão dos temas, das práticas cotidianas, né, como esse exemplo que a gente acabou de falar, e também de exemplos de conduta em que se dá o ensino dos valores ligados aos direitos humanos. Então, muitas vezes a gente não tem esses exemplos dentro da nossa escola, mas a gente tem que buscar esses exemplos, né? A gente tem que, a partir dessa pesquisa, a partir desse pensar coletivo, desse diálogo, né, necessário na escola, tanto dos professores, quanto com os alunos, quanto o diálogo com os dados, né? Porque a gente faz um diálogo com esses dados. A gente faz um diálogo com essas leituras que a gente faz. A gente dialoga aí com os livros também, né? A gente dialoga com todos os textos que a gente faz as leituras. E aí eu trouxe novamente a palavra alteridade, né, que é fundamental para que a gente possa fazer esse diagnóstico da forma mais imparcial possível, né? Então, a partir
dessa perspectiva, dessa visão de alteridade, a gente vai buscar aí uma convivência justa, respeitosa e democrática, porque, de novo, eu vou olhar para o outro a partir dele mesmo e não a partir de mim, da minha vivência, da minha história, mas a partir dele, da vivência dele, da história dele, da sua diferença. O exercício da capacidade de respeitar e reconhecer a cultura e os direitos do outro, né? Então, eu não posso querer me ver no outro, mas eu preciso ver o outro a partir dele, da sua cultura. Reconhecer que existem diferentes salas de aula, né? Portanto, aí uma multiplicidade de infâncias, de adolescentes em circulação em seu interior. Então, não existe apenas a gente não pode trabalhar com um conceito de criança, porque nós temos uma multiplicidade de crianças e de histórias e de vivências, assim como nós temos uma multiplicidade de adolescências, né? De como essa adolescência ela foi constituída e ela é vivida por esse adolescente. Então, cada pessoa afeta e é afetada pelo seu contexto sociocultural, econômico, político e histórico em que essa pessoa está inserida. Então, muitas vezes, uma atividade que você passa em sala de aula afeta uma criança de uma forma, mas vai afetar a outra de outra forma. Por quê? Porque a vivência dela é outra, a história dela é outra, né? Então, aquilo que a gente fala para uma criança é entendido de uma maneira e para outra criança já vai ser entendido de outra. Então, a gente tem que entender esse outro, né? Esse outro entendimento, essa outra visão da sociedade a partir desse contexto sociocultural em que a criança está inserida. Daí a importância de conhecer e reconhecer os alunos, né, e o contexto escolar, tanto da comunidade interna como externa, como nós falamos. Crianças e adolescentes são atravessados por muitas histórias, enredados por tramas mais tensas, intensas, alegres, dolorosas, fantasiosas e solitárias. Então, esse olhar de alteridade, pessoal, é o que vai fazer a gente conseguir, né, perceber essa diversidade, essa multiplicidade de adolescentes e de crianças com que nós estamos lidando. Então, fortalecendo novamente o conceito aí de alteridade para a nossa prática pedagógica. E essa prática pedagógica, né, a partir da alteridade, ela se dá a partir das múltiplas identidades no ambiente escolar. Então, aqui a gente está falando de etnia, sexualidade, gênero, religião, aspectos socioeconômicos, igualdade. Esses aspectos, a gente tem que trabalhar eles a partir da perspectiva aí dessa questão também da idade, das crenças políticas, capacidades físicas e intelectuais, né? Então, nós vamos ter pessoas, crianças, adolescentes, que vão ter capacidades físicas e intelectuais diversas, ritmos de aprendizagem diversos, né? Vêm de regiões geográficas diversas, né? Então, nós temos, as pessoas, elas são iguais em dignidade, humanidade, porém, elas são diferentes em idade, crenças, capacidades, ritmos, regiões, né? Então, nós temos que ter em conta que a nossa evolução enquanto sociedade consiste em considerar pessoas iguais como diferentes, né? Nós somos iguais em quê, pessoal? Iguais enquanto seres humanos, né? Iguais enquanto pessoas humanas, iguais em dignidade. E nós somos diferentes em
etnia, sexualidade, gênero, religião, aspectos socioeconômicos, idade, crenças políticas, capacidades físicas e intelectuais, ritmos de aprendizagem, regiões geográficas, né? E aí a gente pode ir incluindo até mais itens aí. Então, quando a gente fala de diversidade, pessoal, que é a nossa disciplina e é o tema que vocês estão trabalhando, a gente está falando de tudo isso aqui, tá? Diversidade e inclusão, né? Essas palavras estão juntas, não é só referente a pessoas com deficiências físicas, não, né? É toda a diversidade, é toda a multiplicidade social que existe na sociedade e, consequentemente, dentro da sala de aula. Então, trata-se da preservação da vida dos sujeitos infanto-juvenis, produzida pela articulação dos direitos de proteção e os direitos de liberdade. Direitos de proteção à vida, à saúde, à alimentação, educação, transporte, lazer, profissionalização e à convivência familiar. Isso aqui também reforça para a gente, né, os conceitos de diversidade. Né? Então, as pessoas, elas são diversas em vários aspectos, né? Aqui, quando a gente fala de lazer, de alimentação, de esporte, de educação, nós temos crianças e adolescentes que têm acesso a essas coisas. Temos crianças e adolescentes que não têm. Por isso que é importante, né, a proteção desses direitos. Então, a escola tem que estar atenta, né, a quais são as crianças, os adolescentes que acessam esses direitos e quais não acessam, para que ela busque, né, políticas que garantam esses acessos. Direito de liberdade, a liberdade de expressão, de opinião, de reunião, de ter escolhas, de ser ouvido. Gente, esse aspecto aqui, o direito de liberdade, é bem importante, assim. Nas escolas, geralmente, os alunos, né, eles não são ouvidos, né? A opinião deles muitas vezes não é levada em consideração no planejamento, por exemplo, nas deliberações da instituição, nas deliberações da escola. Então, é importante que as crianças e os adolescentes possam participar, porque é direito deles, né? O direito de liberdade, de ser aceito na sua diferença e alteridade, de ser criança e ou adolescente, de crença e culto religioso, de brincar, de praticar esporte, se divertir, etc. Né? Então, a escola, ela tem que ter essa perspectiva desses direitos aí também. Então, gente, para finalizar aqui, né, pensando nesses direitos em educação, eu trouxe essa frase aqui que eu acho bem emblemática. Quanto mais nós conhecemos sobre os direitos, quanto mais nós nos apropriamos sobre o que temos direito em nossa sociedade, mais poderemos encontrar os caminhos para que eles se tornem acessíveis e reais em nossas vidas. Então, eu trouxe essa frase aqui, que é referente a nós, mas eu quero que vocês foquem isso nos alunos de vocês, né? Na escola, no ambiente escolar. Quanto mais o ambiente escolar tiver conhecimento, tiver consciência, refletir, discutir, desenvolver atividades, desenvolver dinâmicas, incluir no currículo a defesa dos direitos humanos, o desenvolvimento da cidadania, o reconhecimento da diversidade, a importância da inclusão, mais nós vamos conseguir avanços nesses aspectos, né? Quanto menos nós conhecermos, quanto menos nós discutirmos, quanto menos isso for levado para espaços de discussão na escola, menos avanços nós vamos ter nesse sentido, né? Então, é nossa responsabilidade como educadores, como pedagogos, como pessoas que fazem parte desse espaço escolar, né? Abrir esses espaços de discurso, fazer essa discussão e lutar por esses direitos. E os nossos alunos têm que estar incluídos, eles têm que ter voz, eles têm que ter opinião, eles têm que conhecer. Porque não adianta, a gestão da escola conhece quais são os direitos humanos, quais são os direitos dos alunos, os professores conhecem, mas e os alunos, eles conhecem, eles têm acesso?
Então, isso é o mais importante, né? É claro que quando a gente fala de direitos humanos em educação, a gente está falando da importância de uma conscientização que vai desde a gestão dos professores, dos servidores e dos alunos, né? Então, todos têm que estar incluídos aí nesse processo de conscientização. Mas a luta por esses direitos, né, essencialmente é para os alunos. Então, eles têm que participar e eles têm que ter essa consciência também. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham aproveitado aqui esse nosso conteúdo de hoje. E na próxima aula a gente vai discutir mais sobre democracia, direitos humanos e educação. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.